O documentário a seguir é uma produção independente de inteira responsabilidade de seus realizadores. Ele não representa o posicionamento institucional da Câmara dos Deputados sobre o tema abordado. O documentário foi produzido em 2008. O projeto de lei número 1135 de 1991 foi arquivado em 2012. O aborto de fetos anencéfalos foi considerado legal por decisão do Supremo Tribunal Federal no dia 12 de abril de 2012. Em fundo preto e letras brancas, Ministério da Saúde à esquerda. À direita, logo colorido, Brasil, um país de todos, governo federal. Logo animado em tons de azul e prata da Fiocruz. Em fundo preto, logo animado e em cores da Fiocruz Vídeo. Apresenta, no fundo preto, letras brancas e maiúsculas estilo stencil. Fim do silêncio. Em letras comuns e abaixo, um documentário de Teresa G. Souron. Texto. A cada ano, 20 milhões de abortos induzidos são realizados em todo o mundo em condições inseguras, levando à morte 68 mil mulheres. 97% deles acontecem em países em desenvolvimento. Apenas 26% dos países do mundo ainda não descriminalizaram o aborto. Todos eles na América Latina, África e Ásia. No Brasil, o aborto foi considerado crime em 1940, Código Penal Brasileiro, sendo permitido apenas para gravidez resultante de estupro e em caso de risco de vida da gestante. Esta lei ainda está em vigor. É dia, céu com poucas nuvens. São vistas casas em rua asfaltada, ao fundo do morro com mais casas. No rodapé, texto em letras brancas, Recife, Pernambuco. Em ambiente interno, uma mulher sentada em um sofá com um casal de crianças no colo. Todos sorriem. Eu tive um marido, passei 26 anos casada. Eu tive muita felicidade porque eu amava muito, mas de muito sofrimento, de muitas lutas. E um desses sofrimentos, além das traições, dos espancamentos, foi ele ter colocado que ou você faz um aborto, depois de uma separação, que a gente se separava, voltava, e ele me dizer, ou você faz o aborto, porque eu tinha engravidado do 4º filho, ou a gente não se vê mais nunca. E eu era assim, eu não era apaixonada por ele, eu era alucinada, né? E quando eu me vi, ele já me levou para uma casa, não fui inocente, mas eu sabia o que ia fazer. Chegando lá, ela tinha um quarto onde ela fazia esse tipo de procedimento, colocou numa maca e colocou a sonda. Mandou que eu tomasse uma injeção na farmácia da esquina, passou lá a injeção, não lembro se foi benzetacil ou antitetânica mesmo, não lembro, e vim para casa com a sonda. Cheguei em casa, fiquei bem, porque só incomodada com aquilo, e quando no outro dia a bolsa estourou, eu fiquei meio assustada, porque nunca tinha tido um filho estourando bolsa, a bolsa estourou, e eu liguei para meu marido, e ele me levou para a maternidade de Afogados. Chegando na maternidade, eu fui atendida logo. Mas o médico, o aborto foi provocado, como foi? A gente não podia dizer que tinha sido provocado, né? Não, a bolsa estourou. A sonda já tinha tirado? Já tinha tirado, porque ela tinha orientado que se acontecesse qualquer coisa, eu tirasse a sonda. Aí eu tinha tirado a sonda e disse que não tinha sido provocado. Mas eles percebem. Aí ele mandou me colocar no isolamento. Disse que eu estava infectada. E passei de 7 horas da manhã até as 11 horas. Ele tinha passado soro e antibiótico. Não me deram nenhum. E eu fiquei aguardando o tempo todo, até que eu comecei a sentir dores fortes e expeli a criança ali sem nenhum cuidado. Foi que eu comecei a gritar, a enfermeira veio e eu vi a criança, né, na cama, que ela já tinha saído. Aí foi que foram me medicar, ainda passei 5 dias internada por conta da infecção. Foi infecção forte, né, que eu tive por conta desse aborto. Em fundo preto, o texto. Estima-se que ocorram cerca de 1 milhão de abortos inseguros no Brasil a cada ano. Na realidade, eu nunca quis tirar um filho, né? Para mim, por ser cristã, eu nunca quis tirar um filho. Mas eu tinha que fazer escolha. E eu fiz. A gente sempre tem que fazer escolhas, né?
Eu não sou a favor do aborto, eu sou a favor da legalidade do aborto por conta disso. Por ter passado por todo esse sofrimento, eu coloquei em risco a minha vida, né? Hoje eu já não vivo mais com esse homem, graças a Deus. Fim de tarde, rua com casa simples. No rodapé, texto em letras brancas, Leopoldo Roxo, Rio de Janeiro. Há uma moto e 2 táxis à direita. Entrada de casa sem pintura e roupas no varal. Mulher na cozinha segura o liquidificador que está sobre a pia. Abre a tampa, puxa o copo e despeja o líquido amarelado em uma vasilha metálica. Vera Lúcia, diarista. Eu tenho 5 filhos, sendo que 3 meu e 2 eu criei. São 2 moças, elas são filhas do meu ex-marido. Uma eu já conheci. Quando eu conheci, ele já tinha essa menina, e que não foi tão criada comigo. Mas depois ele teve um namoro por aí, pelos caminhos da vida, e a mãe não quis a criança, e eu adotei ela com 9 meses de idade. Ela agora está com 26 anos. Você teve esses filhos só? Você fez algum aborto na tua vida? Fiz. Entre os meus filhos de nascimento e mais essa menina que eu criei, eu fiz um aborto. Foi quase uma fatalidade. Eu e meu marido, a gente tínhamos brigado, ele saiu de casa, não sei o quê. Eu comecei a trabalhar, conheci uma pessoa e acabou que eu engravidei, tá? E não fiquei com essa pessoa, e meu marido quis voltar, mas não queria me aceitar grávida. E eu estava com meus 2 filhos, quer dizer, os nossos filhos, assim, meio que espalhados. Porque ele morando em outro lugar e eu trabalhando, as crianças ficaram espalhadas. Então eu optei entre ter mais um filho espalhado e sem pai, eu optei por tirar e manter os meus filhos com a gente, como ficou durante mais alguns anos. E esse aborto foi feito como? Esse aborto me indicaram uma mulher como se fosse uma clínicazinha. Mas ela não era médica, não foi um aborto. Ela me injetou um medicamento à base de iodo, se não fosse iodo puro, talvez. E depois eu fui para casa e fui ter o aborto em casa e quase morri. Foi tipo assim, eu fiz, sei lá, 12h, 1h da tarde. Só fui começar a sentir as dores por 10 da noite e passei a noite inteira, porque é uma dor pior do que a dor do parto, é uma dor terrível, sabe? E a criança só expeliu por volta das 6 da manhã, né? Aí saiu o feto, coisa e tal, mas ficou a placenta, então eu continuei sentindo dores, mas, sei lá, quase que o dia inteiro, até eu conseguir que eu tirasse a placenta, fazendo esforço, tomando banho de assento, né, como se chama, né, jogando água quente, bastante água quente, forçando, massageando a barriga, até sair a placenta. E aí sim, quando saiu a placenta, foi que passou a dor. Você não pensou em ir para um hospital para terminar isso? Você fez tudo sozinha? Fiz tudo sozinha justamente porque eu tinha medo de ir e aí acontecer, como acontece agora, da casa de polícia, da prisão, da não sei o que, essas coisas todas passou pela minha cabeça. E eu fiquei mais amedrontada ainda. E preferi resolver tudo em casa. Em fundo preto, o texto. No Brasil, o aborto inseguro está entre as principais causas evitáveis de mortalidade materna, com 200 mortes estimadas por ano. Uma colega de trabalho, ela engravidou, escondeu isso de todo mundo. E aí foi, eu notava que ela estava tomando muitos chás. Quer dizer, eu não via ela tomando, eu via que ela preparava vários chás. E aí ela começou a ficar doente, a passar mal, e com hemorragia. Eu mesma levei para o hospital, cuidei, levei ela para o Hospital da Lagoa, ficou lá, ela escondeu lá no hospital, ela continuou falando que ela estava com hemorragia. Então, disseram que ela estava com uma anemia profunda, fizeram transfusão de sangue, mandou para casa para fazer tratamento. E ela
naquela coisa toda. Até que ela passou mal de vez, eu não estava lá, ela foi para o hospital sozinha, ficou internada. E quando eu cheguei para trabalhar, lá no nosso banheiro, eu vi que tinha um pacote, uma prateleirazinha, a gente bota nossos produtos, né? De shampoo, essas coisas. E eu levei a mão em cima desse pacote, esse pacote estava quente. Eu disse, meu Deus, que pacote quente, estava tudo embrulhado no plástico. E eu abri e tinha 2 fetos embrulhadinho ali. Eu fiquei sem saber o que fazer com aquilo, mas eu não... Também pensei nela, sabe? Eu não quis falar com a patroa, nem nada. Aí eu peguei, botei em vários sacos, amarrei bem e botei na lixeira do prédio. É dia, Avenida de Mão Dupla com vários comércios em ambos os lados. No rodapé em letras brancas, Diadema, São Paulo. Luciana, e você é casada? Sou casada. Há quanto tempo? Há 10 meses. E você tem filhos? Não tenho filhos. Nunca quis? Não, nunca quis. Nem pretendo também. Meu marido também não quer. É uma coisa que... Aliás, nós estamos juntos por causa disso. Um dos grandes motivos é porque ele não vai me cobrar nenhum filho e eu também não vou cobrar nenhum filho dele. Sempre pesou demais o fato de todo mundo me cobrar. No relacionamento que eu tive, o mais longo, que foi de 7 anos, onde eu fui noiva e tudo, a minha ex-sogra cobrava muito. Porque quando vocês tiverem filhos, e meu ex-noivo também não queria ter filhos. É uma questão imposta pela sociedade, as pessoas cobram. Você é mulher, você vai ter que ter filho. E não é assim, a mulher, ela nasce completa. Ela não precisa de um filho para se completar, ela nasce completa. Eu ia colocar o DIU, foi no mês de setembro que eu fui no médico. E aí eu cheguei lá, ele fez os exames, me pediu uma ultrassonografia, fiz a ultrassonografia, dali 2 dias voltei no médico, ele falou, olha, daqui 1 mês, quando a sua menstruação descer, você vem aqui, você me liga de manhã, vem colocar o DIU no 2º dia. Isso eu tinha 19 anos. Então... ele falou, olha, toma muito cuidado nesse próximo mês, continua usando camisinha, nós sempre usamos camisinha. Eu não posso tomar anticoncepcional porque eu tenho, por causa do enjoo, da dor de cabeça, alteração de humor. Quando eu tomo anticoncepcional, eu fico muito ruim. Então, optei por pôr o DIU, até porque a minha mãe já usava DIU também, né? Isso aprendi com ela e aí fui colocar o DIU. E naquele mês ele ainda brincou, falou, olha, toma muito cuidado, não pode dar nada errado. Eu falei, tá bom. E numa fatídica noite a camisinha estourou. Então eu fui fazer o aborto sabendo que era uma coisa que eu poderia ter evitado, muito embora eu estivesse evitando e deu errado. E aí eu conheci, na época, uma namorada de um amigo meu, que falou que fez a raspagem e que ela contou que foi terrível. Não só a dor que ela sentiu depois, mas o ato em si, que ela se sentiu muito mal. E aquilo me deixou ainda mais apreensiva com a questão de ir fazer o aborto numa clínica. Então eu falei, não, eu vou tomar o remédio, vai ser em casa mesmo. Era mais ou menos 1 da tarde a hora que eu tomei o remédio. E quantos você tomou? Eu tomei 2 e coloquei 2. Não sei se esse é o procedimento correto. Já ouvi as pessoas falarem que tem que tomar 4, tomar 6, tomar 10. Eu acho isso um absurdo. O que me passaram foi que era para tomar 2 e colocar 2. E foi assim uma sensação de alívio, de um peso que saiu das minhas costas. E eu chorava de alívio mesmo. Quando eu soube que estava tudo certo, eu falei, nossa, vamos fazer um exame amanhã para eu colocar o DIU no próximo mês.
Sinceramente, eu acho que se eu tivesse filho agora ou mais pra frente, ia ser completamente diferente. É algo que eu não quero pra minha vida. O que eu quero pra minha vida é poder... tenho muita coisa pra fazer ainda. Eu tenho muito que estudar, eu tenho muito que trabalhar, eu tenho muito que aprender, tenho muita coisa pra fazer ainda. Então, tem muita coisa que eu quero fazer e um filho não cabe. Um filho não cabe mesmo na minha vida. A minha vida é minha e meu marido faz parte dela, mas um filho não. É dia. No fim de uma rua estreita são vistos os icônicos Arcos da Lapa. No rodapé, em letras brancas, Rio de Janeiro, RJ. Maíra, recepcionista. Bom, meu dia a dia é uma correria, né? Eu vou pro trabalho de manhã, eu tenho que voltar na hora do almoço, porque meu filho chega do colégio, a gente almoça juntos, eu volto pro meu trabalho, meu filho fica aqui em casa. E no final da tarde eu tô aí de volta. Uma coisa normal. Você tem um filho de quantos anos? 12. E uma filha de 8. E você mora só com teu filho? Só com meu filho de 12. A minha filha de 8 anos fica com o pai. Você fez algum aborto? Eu fiz um aborto antes do meu primeiro filho. E como é que foi? Eu tinha 16 anos. E, quer dizer, eu não ia ter, né? E não podia nem falar com a minha família. Então, eu tomei aquela iniciativa própria, de adolescente, se juntar com uma amiga, dá pra comprar um remédio e ia tomar o remédio. Mas só que eu fui parar num hospital, né? Porque aconteceu, tal, eu tinha muita dor. Mas só que quando eu fui pro hospital, não tinha. Tava tudo lá dentro ainda. Tava morto, mas tava em pedaço. Mas, peraí, não entendi muito bem. Você tomou qual remédio? Citotec. E quanto você tomou? Eu tomei injetei um. E aí, o que aconteceu depois? Aconteceu que fiquei internada no hospital 2 dias para fazer a coletagem, tudo e... Isso. Em fundo preto, o texto. Estudos indicam que o Citotec, misoprostol, é hoje o método mais utilizado para a realização de abortos inseguros. Como é que foi na época, assim, essa decisão? Olha, não foi difícil, entendeu? Não vou ser hipócrita e falar foi uma decisão muito difícil de ser tomada, porque eu acho que eu era adolescente, eu não tinha nem noção, entendeu? Eu não tinha nem muita noção disso, sabe? Depois que acontece, que é claro, a gente é mulher, sabe? Você ferra mesmo, seu psicológico, entendeu? E depois que acontece, cai a ficha, sabe? Ainda mais depois que eu tive filho, tudo mais. Mas, na hora, não teve dificuldade nenhuma. Eu queria resolver imediatamente a situação. É uma coisa muito ruim. É uma coisa muito ruim você ter aquela sensação de estar tirando, sabe, um filho seu. Não é uma coisa boa, não é uma coisa legal, entendeu? Que, poxa, é tão prático, vamos fazer. E hoje em dia, milhões de pessoas, mulheres morrem por causa disso. Eu perdi uma amiga agora que não era tão minha amiga, era uma conhecida, fazendo aborto em Curiosa. Eu, sinceramente, é difícil até acreditar que isso ainda existe hoje em dia. Que uma pessoa fala, não, vou numa Curiosa tirar, entendeu? Porque, sabe, é agravante. Mas não é todo mundo que tem o dinheiro para ir para uma clínica, entendeu? Para tirar. E o desespero da pessoa na hora, você não tem como julgar, sabe? Se você nunca passou por isso. Você não tem como chegar e falar... Poxa, você é uma assassina, você é uma criminosa. Se você não tá na pele daquela pessoa, você não sabe se aquela pessoa... O que ela vai fazer com uma criança? Aí a gente encontra a criança no rio, a gente encontra a criança no lixo, entendeu? Porque o que eu vou fazer? Você sabe que o Estado, quer dizer, os deputados estão decidindo se o aborto vai deixar de ser crime, não é? Pois é aí que eu queria chegar. Ele não te apoia, ele não te dá estrutura nenhuma de vida, de cidadão, você não tem no Brasil. Então como é que ele pode interferir e falar, não, você não pode tirar esse filho, você tem que ter. Que respaldo você vai me dar? Entendeu? Como é que você pode decidir sobre mim se você nenhum respaldo me dá? Peraí, não, o Estado tá aí do seu lado. Sabe? Você vai ter moradia, você vai ter... Por isso que a gente é contra o aborto. Você pode ter milhões de filhos, a gente é contra você tirar, entendeu? E também, quando o pessoal faz campanha... Porque é muito fácil a gente falar, né? Não, porque nós temos inúmeros métodos anticoncepcionais. O difícil é ter
no posto. É difícil você chegar no hospital e ter acesso a um anticoncepcional, você ter acesso para botar um DIU, você ter acesso à camisinha, porque muitas vezes você pode chegar no posto e não ter camisinha. Entendeu? Então, né, para eles é tão fácil isso tudo. Agora, quem tá aqui? Né? E a mulher, que tem que fazer tudo, porque hoje em dia a mulher é chefe de família, né? Eu não tô nem questionando isso, porque é até melhor assim. Agora, você tem que fazer tudo por milhões de crianças e o governo, o Estado ainda olhar para você e falar: não, você não pode tirar essa criança, você tem que ter. Eu não vou fazer nada por você. Corre atrás, ué. Você não engravidou? Então corre atrás. Ué, se eu corro atrás, se eu engravidei, eu quero tirar. É uma opção minha, entendeu? O outro é meu, é minha vida, é meu corpo, sabe? Eu acho um absurdo, eu acho uma falta de respeito. Texto. Atualmente, o principal projeto que propõe a descriminalização do aborto no Brasil é o Projeto de Lei 1135 de 1991. Este projeto tramita há 17 anos na Câmara dos Deputados, no rodapé Letras Brancas, Rio de Janeiro, RJ. De dia, os carros passam em ambos os sentidos por lado da avenida, dividida por canteiro central. Mulher bronzeada de cabelos escuros, lisos e compridos até a nuca, digita em notebook sobre uma mesa. Eu fiz o aborto em 1998. Eu tinha 20 anos, foi com meu primeiro namorado, né? E foi uma experiência bem difícil, assim, na época, né? Eu era muito garota e estava começando a vida sexual, foi tudo muito complicado. Eu não falei para minha mãe, até porque eu não sabia como é que seria a reação dela, né? A minha família não é uma família muito quadrada, mas também, né, a gente é criado na religião católica, eu fiz primeira comunhão, nananã, aquelas coisas. Então eu fiquei receosa da reação dela, não contei para ela. Procurei a médica primeiro. Ela mandou fazer o exame e aí eu descobri que eu estava grávida mesmo, né? E meu namorado na época, a mãe dele é uma pessoa com a cabeça hiper aberta, era completamente o contrário da minha criação, né? E ela foi até engraçado, porque enquanto a minha médica lá, né, a ginecologista, falou assim: nossa, mas você vai tirar esse bebê? Ela falou assim: ih, tira essa mosquinha logo, ela já tinha feito, sei lá, 15. Então ela tratava de uma outra maneira, né? Mas também não foi muito legal, porque eram duas coisas muito extremistas, né? Uma me tratando daquele negócio: meu Deus, vai tirar um bebê, meu Deus, e agora? E a outra aí vai tirar essa mosca. Eu não gostei nem de uma nem de outra, né? Porque, bem ou mal, eu penso que quando você engravida, né? Você tem ali um pedacinho de você, né? Então acho que mexe mais com a emoção mesmo, né? A emoção de você estar ali. Poxa, tem, né, decidindo, será que eu quero, né, criar alguém agora ou não? Imagina se eu com 20 anos e começando a faculdade, minha vida toda pela frente, e eu tinha certeza absoluta que era isso que eu tinha que fazer e era muito caro. Acho que na época, sei lá, eu paguei R$1.500. Foi isso. Muito caro, não tinha condição. Acho que hoje em dia eu vejo muita gente, as pessoas que estão no meu círculo de amizades, todo mundo que fez também pagou uma fortuna. Minha irmã pagou, minhas primas pagaram, todo mundo realmente teve que desembolsar uma grana pesada. E aí fez com segurança, né? É dia. Rua de paralelepípedo com algumas poças. No rodapé, Rio de Janeiro, RJ. No fim da rua há uma avenida de duas pistas contrárias, separadas por um córrego canalizado. Fachada de uma casa amarelada, um portãozinho cinza de ferro aberto. Benedita doméstica. Sou casada, separada, tenho 2 filhos. Eu fiz um aborto em 74 e fiz um segundo em 84, 10 anos depois. A senhora era casada, né? Casada na época. Não, o primeiro era solteira, mas foi com o atual pai deles. Foi a mesma coisa. E por que a senhora decidiu fazer o aborto? Porque na época eu era solteira. Eu trabalhava na época também, que eu era solteira, tinha 24 anos. Eu trabalhava em ônibus. Aí a gente não estava preparado. E a senhora, quando fez o segundo, como foi? O segundo eu conversei com meu marido. Estava grávida, a gente já tinha 2 filhos. Ele era desempregado, era autônomo. E que a gente não tinha condições de ter mais um filho. Conversamos. Aí que a gente achava melhor, que eu achava melhor tirar.
E não teve nenhuma consequência depois do aborto? Eu não tive consequência nenhuma, não. Nenhuma. Foi tudo certo pro médico, ele fez exame de sangue, tudo certo. O que eu fiz no médico, não senti nada. Agora, com esse que eu fiz em casa, eu senti. Foi com qual remédio? Foi com Citotec? Não. Não? Foi uma coisa caseira que eu não ensino pra ninguém, porque foi bater na mesma hora que eu tomei o remédio. Resolveu na hora. Me ensinaram para mim pegar suco de laranja e aquele pozinho branco é permanganato, é bicarbonato, um pozinho branco. Tem ácido. Bicarbonato? Isso. Bota no suco e toma. Aí eu fiz com limão. Eu digo que não quero neném, né? Não quero engravidar, ficar grávida. Aí fiz com limão. Na hora que eu tomei o remédio, resolveu na hora. Quando foi com 8 dias depois, deu febre em mim. Quase que eu fui. É o caso que você quer a liberação do aborto por causa dessas coisas, né? Mas deu febre? Deu febre. E eu fiquei com febre dentro de casa. Eu procurei o médico mandou eu cair na primeira porta de hospital que eu chegasse. Senão eu ia morrer. Eu falei, eu não vou morrer e nem vou para o hospital. Não fui, não. Fui numa farmácia e contei o caso para o farmacêutico. Ele foi e me passou um antibiótico bem forte. Ele mandou tomar de 8 em 8 horas. Eu tomei de 4 em 4 horas. Aí resolveu. Foi quando desceu que eu vi que eu estava... Em fundo preto, texto em letras brancas, em 2007 e 2008, o projeto de lei 1135, que propõe a descriminalização do aborto, foi rejeitado por 2 comissões da Câmara dos Deputados que avaliaram seu mérito e sua constitucionalidade. Eu sou contra a religião falar sobre o assunto do aborto. Eu acho que o assunto do aborto é uma coisa muito familiar, que tem que conversar. Somos nós, eu, você, vocês... A religião não tem nada a ver com isso, entendeu? Eu sou contra esse negócio que o Papa fala, não sei o que, eu sou contra. Não sou a favor. Texto. O projeto de lei 1135 aguarda a votação de recurso para que seja discutido pelo plenário da Câmara dos Deputados. É dia. Rua arborizada com muitos carros estacionados no lado esquerdo. No rodapé, o texto em letras brancas, Rio de Janeiro, RJ. Mulher branca e loira penteia os longos cabelos à frente de espelho, em um quarto de paredes brancas. Fabiane, universitária. Eu tinha 16 anos quando eu fiz o aborto. E eu fiquei super nervosa, porque na época minha família toda tinha virado evangélica. Eu fiquei sem saber o que fazer, não queria casar. E aí cheguei em casa, entrei em desespero e falei pro menino que estava grávida, mas que não queria casar, enfim... E aí a gente procurou uma clínica na zona sul do Rio. Na época era em dólar, foram $200. E para arranjar o dinheiro eu vendi tudo que tinha em casa. Quer dizer, tudo que era meu, né? Vendi assim, Walkman, joias de 15 anos, essas coisas assim. Vendi para juntar o dinheiro. Ele também pegou um dinheiro emprestado com a tia dele. E fiz o aborto nessa clínica. E não contei para ninguém. Eu não contei para ninguém durante uns 6 meses, 7 meses, porque eles eram um tipo de evangélico muito daqueles muito radicais. Então, eu primeiro fiquei com medo de fazer um exorcismo. Isso não existe, mas na época eu fiquei com aquilo na cabeça, aquele imaginário. Vão me exorcizar, vão me expulsar de casa, vão me obrigar a casar, tudo. E eu durante muito tempo, fiquei com muito medo disso, desse tipo de reação, do que eles falariam, porque eles consideram isso um crime, né? Um crime contra a vida, que somente Deus tem o poder de dar e de tirar. Então, se eu engravidei é porque tinha que ser, porque era a vontade de Deus, então eu não poderia ir contra a vontade de Deus, que eu sou uma simples mortal, esse tipo de coisa. E aí começa a dizer... Aí vem aquelas histórias de você está dando brecha pro demônio na sua vida, tudo na sua vida vai dar errado. É como se fosse uma grande maldição. Em fundo preto, texto em letras brancas. Os principais opositores à descriminalização do aborto no Congresso são parlamentares que utilizaram argumentos religiosos para justificar sua posição contrária.
terminei com o menino, porque depois que eu fiz o aborto eu não conseguia mais olhar pra cara dele. Eu acho que eu não gostava muito dele, não, entendeu? Mas assim, terminei com ele e ele entrou numa paranoia de que se eu não voltasse com ele, ele ia contar pra minha família. E aí ele entrou numa de me bater, ele me batia na rua. E eu ficava meio assim, e ele ficava me chantageando. Até que depois de 6 meses apanhando e me forçando a estar com uma pessoa que eu não queria estar, por conta de uma coisa que, na verdade, eu não deveria me envergonhar de ter feito, eu resolvi contar pra minha mãe. Eu não me arrependo de ter feito, não. Eu não tenho remorso de ter feito, porque eu era muito nova. De repente, eu me ver presa a uma pessoa que eu não queria estar presa até hoje. Poderia não estar tendo as mesmas oportunidades que eu tenho de estudo. E não tinha condição psicológica nenhuma de ter um filho naquele momento. Não ia dar sustento nenhum a ele. Sustento que eu digo assim, psicológico, não financeiro, mas... eu mal cuidava de mim, nem sabia que eu podia usar outras coisas, quanto mais ter um filho. Né? Que tipo de formação que eu ia dar para ele. Então, remorso não tenho, não. Nem arrependimento. Hoje eu não tenho culpa também de ter feito. E qual é a tua religião hoje? Olha, eu falo que eu sou ateia, né? Mas eu tenho uma queda pelo candomblé. Eu acho os rituais bonitos, eu leio bastante, leio muito Pierre Verger. Eu tenho uma quedinha pelo candomblé, mas não sigo nem nada, não. Mas tenho uma quedinha. É dia. Visto do alto, dezenas de prédios juntos de janelas pequenas e pintura em tons de bege, rosa, azul e marrom. No rodapé, texto em letras brancas, São Paulo SP. Quintal cabeleireiro. Aqui onde eu moro, que é a Coab Cidade Tiradentes, você tem um estado de São Paulo tem um índice, por exemplo, de 22,1 quebradinhos de gravidez na adolescência a partir dos 11 anos de idade. A Coab Cidade Tiradentes, só ela tem um índice maior de gravidez na adolescência a partir dos 11 anos do que o estado de São Paulo inteiro. E quem mora aqui? É uma comunidade, na sua maioria, pobre, negra, e com um contingente de meninas jovens que engravida, que vamos colocar, são jovens negras. Essas meninas pobres não têm dinheiro para fazer, vamos dizer, entre aspas, uma cirurgia, uma coisa mais, né? Em fundo preto, texto em letras brancas. O Ministério da Saúde implantou em 2005 a Política Nacional de Planejamento Familiar como tentativa de prevenir a gravidez indesejada. As pessoas ficam falando que tem meios para evitar a gravidez, para fazer o planejamento, que as meninas têm mais informação, mas não é verdade. A realidade é uma outra história. Quando você convive com a realidade, não é verdade. Hoje se morre muito, as mulheres estão morrendo muito por optarem por um aborto inseguro. E nós, mulheres religiosas das várias religiões, temos que começar a sentar na nossa comunidade e discutir a questão do aborto. Como é que se dá isso, qual a implicação que se dá isso, principalmente para as mulheres em classes sociais e jovens que não têm nenhum poder aquisitivo. Assim como passou comigo, que as minhas irmãs de santo souberam que eu ia fazer um aborto, que eu estava procurando alguém para fazer um aborto, porque eu não queria aquela gravidez, todas as comunidades religiosas, eu estou dizendo as comunidades, não estou dizendo aqui o pai de santo, a mãe de santo, o padre, a freira, o rabinos. As comunidades convivem com a questão do aborto, né? Porque o aborto existe na nossa comunidade, ele está todo dia. Talvez no momento que eu esteja falando aqui agora, mais 10... Vamos supor, uma mulher, uma jovem esteja morrendo num corredor de hospital por estar sendo discriminada por ter provocado aborto inseguro. É dia. Um casal de crianças brincam em uma viela. Ao fundo, escadaria e em volta, casa simples. No rodapé, texto em letras brancas, Recife, Pernambuco. Fachada de casa sem pintura. À frente, menina sobre uma bicicleta colorida. Alexandra, desempregada. Você foi casada? Fui, durante os 7 anos.
E há quanto tempo você está separado? Faz 3 anos. E ele dá a pensão? Dá a pensão dos meninos. Quantos filhos você tem? 3. Se eu não tivesse perdido, eu teria 7 filhos. Perdeu como? Um eu levei uma queda. E os outros? Teve um que era gêmeos, aí eu tava com 4 meses. Aí eu tava lavando roupa, aí quando eu suspendi o balde, aí eu senti já a pancada na barriga. Eu tava com uns 3 meses para 4. E a outra que eu perdi, eu tava com 6 meses. Aí essa que eu perdi de 6 meses, o médico disse que eu tinha abortado, perguntou se eu tinha abortado, tinha provocado o aborto. Aí eu disse que não. Aí ele disse, mas como é que a pessoa perde um bebê de 6 meses? Aí eu disse, eu não sei, eu dormi normal, mas no outro dia com cólica, e de repente eu comecei sangrando. Aí passei 12 horas esperando, dentro da maternidade, na sala de triagem. Quando completou 12 horas certinha de relógio, eles me transferiram para outro hospital. Aí eu passei mais ou menos uns 3 dias, passei uns 3 dias lá no hospital. E eles o tempo todinho dizendo que eu tinha provocado. Mas mãezinha, como é que a gente provoca um aborto de 6 meses? Eu não provoquei o aborto. Foi naturalmente, eu não provoquei o aborto, porque eu queria, era uma filha, era a minha primeira filha. Aí eu disse, eu não queria abortar. Aí ele, mas mãezinha, 6 meses, ninguém perde neném assim não, mãezinha. Aí depois que eu perdi realmente, que ele faleceu na minha barriga, aí descobriram que o neném ia ser unicéfalo. Que ele não ia durar muito tempo, ele não tinha cérebro. Você nunca pensou, quando você estava casada, em fazer um planejamento, evitar filhos? Você fazia assim? Eu fiz o planejamento familiar, tudinho. Eu comecei, porque eu não posso tomar anticoncepcional. Eu tenho problema de saúde, eu não posso tomar anticoncepcional. Aí eu fazia tabelinha. Mas aí a tabelinha não adiantava. Quando eu menos esperava, passava um certo tempo bem controlado. Quando eu menos esperava, eu engravidava. Não fica mais só. Tira uma cabeça. E como é que é o atendimento para planejamento familiar? É fácil esse acesso? Olha, não é fácil nem marcar e nem você ir planejamento. Porque marcar, você marca hoje para daqui mais ou menos 1 mês, 2. Aí quando você vai, antes de você fazer planejamento, você tem que passar para o psicólogo, você tem que fazer prevenção, você tem todo um processo para começar o planejamento. Aí você passa um tempão só conversando com os psicólogos. Para depois de muito tempo, não, Flavinha? Para depois de muito tempo, aí você começar fazendo planejamento, você começar pegando um remédio, aí você pega a camisinha, tem todo um processo muito longo. Eu tentei 2 vezes fazer uma laqueadura, mas não consegui. Até pela minha idade eu não consegui. Qual a tua idade? 25 anos. Mas na época que eu comecei, eu tinha 21 anos. E o teu marido te ajuda na criação, na educação? Não, ele só manda o dinheiro dos meninos. Eu sou pai e mãe deles. E não tenho vergonha de dizer isso, que eu sou o chefe da família. E a tua mãe te ajuda? Me ajuda. Minha mãe, toda vez que eu preciso de alguma coisa, é sempre com ela. Quer dizer, as mulheres sempre se ajudam muito, né? Eu parei de estudar por causa deles. Não tive mais como estudar. Comecei agora de novo, depois de 9 anos sem estudar. O meu mais velho tem 9 anos. Quando ele nasceu, eu parei de estudar. Eu já estava no 1º ano do 2º grau. Tem 16 anos. Quando eu engravidei dele. E não pude mais estudar, não pude terminar meus estudos. Esse ano foi que eu comecei de novo. E agora eu não vou parar mais. E hoje eu penso que eu quero um futuro melhor para eles, não para mim. Porque, querendo ou não, eu já fiz o meu futuro. E eles não. E quando você tinha 16 anos que você teve esse neném, você foi uma gravidez planejada? Não. Na minha primeira relação sexual foi engravidei dele. Minha primeira vez eu engravidei logo dele. E o teu marido não queria usar camisinha? Ele tinha essa iniciativa de usar? Não, assim, eu não conhecia o que era camisinha. Porque minha mãe sempre foi muito conservadora e eu não saía muito, eu era muito trancada dentro de casa, tudinho.
Mas, assim, eu não tinha esse conhecimento, não, de camisinha, de coisa, porque foi tudo muito escondido pra mim. A minha mãe nunca falou muito, não, porque minha mãe tem vergonha. Até hoje, às vezes, a gente brinca, a minha gente me respeita. Mas, assim, ela tinha todo esse problema. Ela nem roupa ela trocava na frente da gente. Aí eu realmente não tinha conhecimento nenhum. É dia. Céu azul claro, sem nuvens. É vista a rua larga com alguns carros estacionados. No rodapé o texto em letras brancas, Santo André, São Paulo. Entrada de uma residência e um corredor de uma sacada. Vanessa, assistente administrativa. Você é casada há quanto tempo? 5 anos. Você tá grávida? Novamente, aí 8 meses. A minha primeira gestação foi uma coisa também assim desprevenida, né? Fiquei grávida normal, todo mundo ficou muito contente e tal, eu também, mas eu era muito nova. Na época eu tinha 19 anos. E quando a gente foi com 5 meses, a gente ficou sabendo que o neném tinha problema, tinha anencefalia. Então era uma coisa muito vaga pra mim, gravidez. A gente falava ser mãe, mas nunca imaginei que eu seria mãe, justo eu. Aí quando aconteceu, então ficou uma coisa vaga. Aí meu neném tinha problema, anencefalia. A empresa onde eu trabalho hoje pegou e me ajudou a interromper a gravidez. No momento eu não pensava o que era um filho, o que era sentir uma gravidez. Então eu optei, fui pela cabeça dos outros mesmo. Ajudava, se fosse você, tirava esse neném, e foi o que eu fiz. Né? Entramos na justiça, aí a gente conseguiu uma liminar para fazer o aborto legalizado. Quando consegui isso, eu já estava grávida de 7 meses. Aí fiz a interrupção e interrompi. Por ser nova, não entender nada, então tive ajuda de muito da minha chefe lá na empresa. Então ela que tomou a frente de tudo. Fiz uma procuração, eu e meu marido, e ela que tomou a frente de tudo, mas levou mais de 2 meses para conseguir a liminar. Até mesmo porque precisa você ter muito conhecimento lá dentro, precisa ter verba, porque às vezes tem casos que você precisa pagar uma propina para ser liberado, caso, por exemplo, do ML, eles enrolam lá com a documentação e não libera. Então, assim, se eu não tivesse a ajuda da empresa em si, eu não teria nem ter como feito isso, até mesmo por valores, porque o custo é muito alto. Só o advogado pede mais ou menos uns R$3.000 para entrar com ação nisso. Então, fora as outras despesas que você tem no decorrer. Vanessa, como você se sentiu fazendo esse aborto? Assim, eu só fiquei mais tranquila, eu só me dei conta do que eu estava fazendo na hora que eu entrei na sala de parto, porque foi parto normal. Então, eu entrei na sala e fiquei lá. Fiquei 3 dias para depois ter o neném. Então, eu fiquei internada 1 semana. Depois de 3 dias que eu estava internada, que eu fui ter o parto normal. E quando eu tive o parto, eu estive sozinha. Os médicos estavam junto comigo, mas só que chegou uma hora que eles não podiam ficar todo o tempo comigo, que demorou para ter o parto. Foi induzido mesmo. E então, quando eu tive o neném, eu estava sozinha no quarto. Mas ninguém te ajudou? Não, na hora a bolsa estourou, foi muito rápido, porque até mesmo porque eles são muito pequenos. O neném, ele tinha 320 gramas, é muito pequeno. Então, quando eu tive o parto, a primeira coisa que eu olhei, senti a bolsa estourar, vi quente, e quando eu fui olhar, o nenenzinho estava lá, era um menininho. E aí eu peguei para vê-lo, para ver o que realmente que eu tinha feito. E ele tinha realmente anencefalia, né? Tava a parte da sobrancelha toda ele não tinha. Então ele não tem essa parte cefálica toda. Em fundo preto, texto em letras brancas. O aborto em caso de anencefalia também é considerado ilegal. Está em análise no Supremo Tribunal Federal uma ação que visa garantir o direito à antecipação do parto. E novamente, depois de 5 anos, gestante de novo, o mesmo neném com anencefalia também. Só que dessa vez eu já estou mais madura. Não quis optar por interromper a gestação, até mesmo porque eu tenho esperança que essa gestação possa me dar uma surpresa. Então, eu, por mim, acho que ela não tem anencefalia nenhuma, mas, né, eu penso dessa forma. Mas também estou consciente que posso perder minha neném a qualquer momento. Hoje, eu e meu marido decidimos ficar com essa gestação, mas poderia ser o contrário, a gente não querer ficar. É muito doloroso você ter que carregar uma gestação, sabendo que quando você vai ter o seu parto, o seu filho não vai estar ali com você. Que a qualquer momento ele vai nascer, vai ficar com você no máximo 1 semana, no máximo, às vezes não chega a ficar nem horas, já nasce, ele já morre. Então é doloroso isso, não adianta falar, gente, não é fazer aborto, mas é complicado, só os pais para saber se realmente compensa você levar, você vai querer aguentar levar isso até o fim ou não. Então você tá ali, você tá sentindo o neném tudo, e você depois saber que o neném vai nascer e não vai estar ali com você. Então é doloroso, por isso que eu sou a favor, sim, na parte da anencefalia, o aborto ser aprovado. Em fundo preto, texto em letras brancas. O bebê de Vanessa nasceu 20 dias depois dessa entrevista. Viveu apenas 14 horas.
É dia. Esquina de rua asfaltada. No rodapé, texto em letras brancas, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Liliana, secretária. Eu moro aqui com meu companheiro e com as minhas 2 filhas. Você é casada? Não. Casada não. Mas eu já vivo com o Daniel já há 7 anos. E você fez algum aborto na tua vida já? Fiz. Você teve alguma consequência? Teve uma consequência assim bem grave, que eu achei que só fazia parte da realidade de outras pessoas, assim, nunca achei que fosse acontecer comigo. Foi a única vez que eu fiz numa outra clínica diferente das clínicas que eu tinha mais conhecimento, porque eu não tinha dinheiro para fazer nessa clínica, que é bem mais cara, né? E aí, depois de um mês que eu fiz, eu tava, assim, já me sentindo já um pouco mais tranquila, por você ficar sempre insegura e tudo, né? Mas depois de um mês eu comecei a ter um sangramento que começou a ficar muito forte. Como eu nunca fiquei, assim, daquele jeito e tal, então eu comecei a estranhar. O meu companheiro nessa época, que era uma figura que eu tava namorando, assim, né? Não tinha nenhuma relação estável com ele, era meu namorado. Mas enfim, aí ele conseguiu uma internação para mim no hospital da rede pública. Eu fiquei na enfermaria e sangrando muito. Eu me lembro que saíam uns pedaços assim de sangue, era uma coisa horrível. E chegou num determinado momento, eu entrei lá no final da tarde, que foi nesse mesmo dia que aconteceu essa história, assim, de estar saindo muito sangue. E aí, nessa noite que eu passei lá, eles não me deram nenhum remédio, nenhum médico tinha me atendido ainda, já tinha umas 5 horas que eu estava lá dentro. E eu ouvia os comentários das pessoas, era uma coisa absurda, assim, um perguntava pro outro o que era o meu caso, né? E uma mulher, o que eu fiquei besta de ouvir foi que uma mulher falou: essa daí fez um aborto, deixa ela aí, ela tem mais que sofrer mesmo, pra ela saber o que ela fez, entendeu? E só no dia seguinte é que me levaram para fazer uma curetagem, no 4º dia de internação, entendeu? E eu pude sentir na pele uma coisa que eu escutava e que eu achava que não era possível de acontecer no Rio de Janeiro, comigo, entendeu? Que era você sentir que você era olhada diferente porque as pessoas sabiam que você estava ali, que você tinha feito um aborto. Só que isso é muito surreal, porque se uma pessoa está passando por uma situação como aquela, onde a vida está em risco, não deveria interessar por que ela chegou até aquela situação, né? Em fundo preto, texto em letras brancas, a norma técnica de atenção humanizada ao abortamento do Ministério da Saúde definiu diretrizes de acolhimento às mulheres e deve ser implementada pelos gestores municipais e estaduais nos serviços de saúde. Qual é o grande lance do ser humano, né? É se afastar, é procurar se humanizar cada vez mais. Então, controlar o nosso lado animal, né? Então, se a gente pode ter filhos desejados, ter filhos planejados e crianças mais amadas, né? A gente pode ter uma humanidade até melhor. O que a gente vê hoje é muito filho indesejado, abandonado à própria sorte. E isso tem a ver com a reprodução da espécie, a reprodução responsável da espécie. Às vezes eu fico muito preocupada com uma crítica que as mulheres que defendem a legalização do aborto recebem, de que as mulheres não têm capacidade, não têm responsabilidade, né, para decidir sobre a reprodução da espécie, quando essa reprodução acontece no corpo da mulher, né? Então, como assim a mulher não pode decidir, entendeu? Como assim
assim eu não posso dizer se é bom pra mim e se não é? Fica tudo nas costas da gente, entendeu? É muito cruel, assim, é uma determinação muito cruel de você ter um filho de uma relação que não é a tua onda, né? Naquele momento, não é uma relação estável. E aí a carga é muito maior, mesmo quando você divide, né? O filho, por ter saído do teu corpo, fica muito mais próximo de você, então a responsabilidade é muito maior sua. Na sociedade que a gente vive, né, os homens acham que isso é o papel da mulher, sim. Então, às vezes, tem muita dificuldade até de dividir com você, né? Quantos pais sabem trocar uma fralda? Quantos pais sabem... E mesmo se fizer isso tudo, né, é a mulher que amamenta. Então, é muita coisa que você tem que abrir mão, você tem que estar muito disposta para fazer isso bem, entendeu? E aí é que eu acho que é uma questão que diz respeito à sociedade, sim, né? Dá o crédito para a mulher porque ela tem capacidade de decidir de maneira responsável. É claro que o Estado pode e deve agir para informar, para ajudar a mulher a exercer essa sua capacidade reprodutiva com responsabilidade, entendeu? Só que é tão mais barato, né, ter a mulher para fazer tudo isso para o Estado de graça, né? Então, não interessa. Mas a gente chega lá. Em fundo preto, texto em letras brancas. O governo brasileiro se comprometeu desde 94 no Cairo e 95 em Beijing, em conferências da ONU, a revisar as leis punitivas contra mulheres que praticam o aborto. O aborto inseguro é hoje um dos principais problemas de saúde pública do país. Seguem na tela os créditos finais. Abortei e também não me arrependo, viu, de ter feito aborto. Você tem religião? Sou católica. Eu fui iniciada na religião de matriz africana, que é no Jeje Mahim. Sou católica praticante, sempre fui, né? Mas sem problema nenhum. Fiz e conheço, tenho amigas de diversas religiões, católicas, espíritas e evangélicas, que fizeram e fazem aborto. Eu fiz 2 abortos. Porque na época eu era mais nova, não tinha cabeça, e eu não queria deixar com a minha mãe, a necessidade, né, e sem marido. Resolvi fazer aborto. O pai não queria assumir, e eu não tinha como criar. Aí eu decidi fazer o aborto. Tem que legalizar. Sabe, o aborto tem que ser legalizado, porque aí você vai dar condições médicas para essa mulher, condições psicológicas, talvez até ela diminua a questão do aborto.